Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 29 de junho de 2017. As 3 vezes em que a filha de Getúlio Vargas viu o pai chorar. Nestas passagens de Getúlio Vargas, meu pai, a filha do político que dirigiu o Brasil com mão de ferro, relembra 3 ocasiões em que ele chorou. O trecho integra a segunda parte do livro, composta de escritos inéditos acrescidos à obra publicada originalmente em 1960. A Objetiva lança nova versão no dia 36. 3 vezes em minha vida vi meu pai chorar. Ele era duro. Dizia-me sempre que o estoicismo era sua escola. Às vezes, quando nada tinha para fazer, nós nos reuníamos em torno dele para que ele nos lesse poesias. Sempre detestei ler poesia, mas sempre gostei de ouvir. De modo que aqueles momentos em que ele desfiava dentro de nossos ouvidos seus poemas prediletos eram momentos de verdadeiro prazer para mim. Ele era, sobretudo, parnasiano, embora de gosto eclético. Bilac, Augusto de Oliveira, Augusto dos Anjos e uma centena de outros fiquei conhecendo apenas através de sua palavra cálida e serena. Lia pausadamente como quem estivesse sentindo, outra vez, a mesma emoção da primeira leitura. Mas voltemos às 3 crises a que assisti. A primeira foi num dia 1 de janeiro. Não lembro bem, mas deve ter sido em 32 ou 33. Era meu primeiro Réveillon. Dancei até de madrugada. Deviam ser 4 horas da manhã quando cheguei com meus tios Walder Sarmanho e senhora. Deitei-me como alguém que realizou alguma coisa, feliz por dormir, sonhava ainda com meus triunfos de broto quando vejo a porta de meu quarto se abrir de mansinho. Era meu tio. Disse-me: não te assustes, mas tiveste, vem comigo. Por quê? Indaguei. Lutero acaba de sofrer um acidente, parece que grave, mas está vivo e no hospital Pedro Ernesto. É ainda muito cedo para prevenir a Darcy e o Getúlio, de modo que traz os sapatos na mão para não despertar ninguém. Meus pais chegaram. Minha mãe me repreendeu por não lhe ter avisado e me mandou para casa, para dormir. Nesse momento Lutero acorda de seu torpor e entra em uma espécie de delírio. Canta, fala, debate-se. Resolvi ficar um pouco mais. Virei-me em direção a meu pai e vi 2 lágrimas correndo de seus olhos. Era a primeira vez que eu o via sentimental a esse ponto. Perguntei o porquê, ele me respondeu. O Pedro Ernesto, ao me dar a notícia, me disse que havia 3 hipóteses: morte imediata, derrame cerebral ficando ele inutilizado ou cura em 72 horas. Vi em suas lágrimas o temor de perder seu primogênito. Quem quis conhecer um pouco mais a personalidade do espírito Getúlio Vargas deve ler o livro Getúlio Vargas em 2 Mundos, obra recebida do espírito Essa de Queiroz pela mediunidade de Wanda A. Canuti. É uma obra que percorre importantes e polêmicos fatos da história, da época em que Vargas foi presidente do Brasil. Mas vai além. Descreve seu retorno ao plano espiritual pelas portas do suicídio, o demorado restabelecimento das forças e da consciência, até ser capaz de analisar o encadeamento dos fatos de sua última trajetória terrena, intimamente relacionados com amigos e desafetos de tempos imemoriais. Diz o espírito de Queiroz: meu desejo foi trazer esta história, de forma a que todos entendam o que se passou com a nossa personagem principal, como também com aqueles que com ele conviveram. Todos os atos que praticou, tudo o que o enredou, até que chegasse àquele final, já conhecido de todos nós.
Mas, como tudo tem sua explicação, o ato final a terá também. Aqueles que o amaram, e foram muitos, sentir-se-ão felizes. Os que o odiaram, terão a oportunidade de examinar melhor as razões que o levaram a atos com os quais nem sempre concordaram, mas que entenderão agora. Compreenderão que cada um, ao nascer, traz, em linhas gerais, as tarefas que devem executar, em todos os campos. Aqueles que têm a missão de dirigir nações trazem consigo, muito mais definido ainda, muito mais forte, impregnado em todo o seu ser espiritual, o que devem realizar. Muitas vezes, porém, essas realizações ficam aquém das planejadas, pelos interesses materiais que passam a ser outros. Entretanto, em meio a tudo isso, medidas importantes são tomadas em favor da causa que abraçaram, e tudo lhes é computado quando daqui partem nem sempre felizes como desejavam, nem sempre satisfeitos consigo próprios, mas com a certeza de que algum bem foi realizado. E essa nossa personagem realizou muito. Isso foi para ele a luz de que necessitava, para que as sombras que se fizeram, em razão de outros atos, pudessem ser menos escuras. Este livro não pretende ser nenhum documento histórico, que destes, as bibliotecas estão cheias. Era necessário, contudo, que alguns atos que envolveram o homem político Getúlio Vargas, fossem revistos, para que os propósitos de Getúlio Vargas, espírito, fossem melhor compreendidos. Por isso, a primeira parte desta narrativa se constitui num relato sucinto dos principais fatos que marcaram a passagem da nossa personagem, pelo plano terrestre. Aqueles que com ele conviveram, aqueles que não o conheceram, mas tiveram notícias através dos compêndios históricos, recordar-se-ão. Os que nenhuma dessas oportunidades tiveram, que o saibam agora, para compreenderem a intenção mais profunda que levou nosso irmão num ato de grande humildade, talvez estranha para os que o conheceram, a desejar que seu exemplo aqui fosse trazido, revelando outro lado àquele que a história não conhece, aquele que faz parte do âmago do seu ser espiritual, com suas vitórias, suas falhas e sofrimentos, numa advertência aos que ainda aqui permanecem. Mas que, mais dia, menos dia, terão de se defrontar com a realidade do mundo espiritual. Esclarece o espírito essa de Queiroz que Getúlio Vargas, do momento em que deixou o corpo, nunca fora abandonado. Ele viera à terra com nobres propósitos, e angariara, dentro dos propósitos realizados, a promessa da proteção, que, muitas vezes não permitimos influir em nossos atos, quando aqui estamos encarnados, porque interesses outros impedem que ouçamos aqueles invisíveis que nos acompanham. Ele nunca deixou de tê-los em sua companhia, e até presenciaram o seu instante final. Todavia, nem sempre o que desejamos fazer, o podemos, e o nosso irmão necessitava passar por aquele período, difícil, mas benéfico ao seu espírito. Sempre fora observado, às vezes mais próximo, às vezes mais à distância, conquanto ele nunca percebesse, gravitavam em estágios evolutivos diferentes, e, ainda que a aproximação se fizesse, não era notada. Porém, no momento em que a misericórdia divina achou oportuno, ele a percebeu, a ouviu, sem entender bem, e pôde ser levado. Quanto tempo passou desde que deixara a terra? Era difícil precisar, mas muitos anos haviam decorrido, até que pôde ser recolhido para o auxílio. Agora encontrava-se já no leito, sendo tratado, recebendo os primeiros atendimentos naquela colônia socorrista e, para sua surpresa, quando tivesse condições, verificaria ser a mesma de onde saíra feliz, preparado para a empreitada que desenvolveria no orbe terrestre. Como um dos motivos que me levaram a escrever as crônicas do amanhecer é despertar a curiosidade das pessoas, minha recomendação é que leiam o livro Getúlio Vargas em Dois Mundos para compreender um pouco mais a trajetória desse espírito.
Esta foi a crônica do amanhecer de 29 de junho, por